Amém, irmãos? Irmãos, antes de nós lermos o texto bíblico, eu gostaria de orar com os irmãos nesse momento. E eu gostaria que você fizesse a sua oração nesse momento, aí, aonde você está. Amém? Então vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Depois eu estarei orando. Pai amado, nós te rendemos graças por estarmos nesta noite reunidos em teu nome, para glorificarmos o teu nome e também aprendermos do Senhor, pois o Senhor é bom. Graças te dou pela vida de cada irmão e irmã aqui presente, que a tua mão potente e poderosa esteja sobre a vida de cada um. Nós cremos, Pai amado, pois a tua palavra nos ensina e nos diz que o Senhor sonda e nos conhece. O Senhor sabe, Pai amado, do nosso levantar e do nosso deitar. Te peço em nome de Jesus Cristo que nos abençoe e que o Senhor, Pai amado, como tem feito todos os dias, suprindo assim as nossas necessidades. Queremos colocar tudo diante do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor cuida dos seus. E nós te louvamos e bendizemos o teu nome e cremos nisso. No nome de Jesus Cristo, Pai amado, abençoa a tua igreja que está presente, aqueles que estão em seus lares, que o Senhor, com a tua mão poderosa, venha abençoar, Pai amado, a vida de cada um dos irmãos. Que cada um venha a ser fortalecido pela tua palavra e também pela oração. E que possamos perseverar, Pai amado, diante do Senhor, porque entendemos que qualquer momento o Senhor pode voltar. E precisamos estar preparados, como diz a tua palavra. Assim, Pai amado, nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, e que o teu sangue nos lave, nos purifique de todo pecado, de toda a iniquidade. Que no nome de Jesus Cristo, Pai amado, a tua palavra nesta noite venha nos trazer lições profundas, para que assim, Pai amado, venha nos fortalecer diante do Senhor. Graças te damos nesta hora por estarmos juntos aqui e te pedimos a tua bênção nesta noite. Graças te damos em nome de Cristo. Amém e amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Josué, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 49 ao 51. Josué 19, nós vamos ler do verso 49 ao 51. O capítulo 19 de Josué vai tratar da herança dos filhos de Jacó. Então são os últimos filhos de Jacó recebendo a sua herança. E nós vamos ver que do verso 1 ao verso 9 é a herança de Simeão. Do verso 10 ao verso 16, a herança de Zebulon. Do verso 17 a 23, a herança de Isacar. Do verso 24 até o verso 31, nós vamos ver a herança de Asser. Do verso 32 ao 39, a herança de Naftali. E do verso 40 ao 48, a herança de Dan. E do verso 49 ao 51, nós vamos ver a herança de Josué. Então, diz assim a palavra do nosso Deus: acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandato do Senhor, a cidade que pediu. Timnat Será, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Amém?
Irmãos, antes de nós falarmos desses últimos filhos de Jacó e também, principalmente, de Josué, eu quero fazer aqui uma recapitulação da genealogia desses 12 filhos de Jacó. Os irmãos, quando nós lemos o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, nós vamos perceber três nomes que são muito interessantes. Por exemplo, os hebreus. De onde vêm os hebreus? E também Israel e também judeus. Então, esses três nomes representam uma mesma nação, a nação de Deus, o povo de Deus. Em Hebreus, a primeira vez que nós vamos ver a palavra Hebreus é em Gênesis capítulo 14, verso 13, aonde vem de Heber. E também Abraão é chamado de hebreu pela primeira vez. Então, em Abraão, nós vamos ver o povo hebreu, que é o povo de Deus. Quando é que se encerra os hebreus? E vem Israel, quando Jacó tem aquela luta com Deus, né? Jacó lutou com Deus, ou ele será um príncipe de Deus, aonde Jacó, ele fugindo de Esaú, seu irmão, então ele teve um encontro com Deus. E a partir dali, Jacó, que era usurpador, enrolão, trapaceiro, que era o significado do nome dele, Jacó, Deus mudou para Israel. Amém? Então, a partir daí, nós vamos começar a ver Israel. Para os irmãos terem uma ideia, a palavra Israel em toda a Bíblia, ela aparece 2.545 vezes. Então, a ênfase, né, no nome de Jacó, pois dele sai a herança. Os irmãos lembram que Sara e Abraão tiveram um filho chamado Isaac, e Isaac casou com Rebeca, e Rebeca teve 2 filhos, que foi Esaú e Jacó. Os irmãos lembram também que Esaú vendeu a sua primogenitura, né, para Jacó por causa de um prato, né, um caldo, um prato de lentilha. Então, a partir de Jacó é que vem a palavra Israel. E aí nós vamos ver o povo de Deus chamado Israel. E os judeus, como é que surge o nome dos judeus? Ele surge da tribo, alguns, né, afirmam que veio da tribo de Judá. Por que veio da tribo de Judá? Judá é o primogênito de Jacó, porque Judá recebeu o maior número de terra. Algumas tribos que nós vamos ver aqui, elas foram incorporadas a Judá, e a partir daí nós vamos ver os judeus até os dias de hoje, né? Os irmãos lembram que Jacó, ele teve 2 mulheres, né, aonde nós conhecemos como Lia e também Raquel. E os irmãos sabem que Jacó era genro de Labão, né? Então você imagina Jacó, antes de ter o encontro com Deus, com Labão ali, todos 2 meio enrolados. Então Labão enrolou Jacó por 7 anos, dando a filha Lia. Mas os irmãos sabem que Jacó era apaixonado por Raquel. Então ele teve que trabalhar mais 7 anos para, né, receber a sua esposa amada. E eu quero aqui, e é muito interessante isso, quando também, para poder sair de lá. Então, o Jacó, ele teve 12 filhos, que nós vimos até esse exato momento, e eu quero aqui nós lembrarmos aqui de quem são filhos e o que significa esses nomes. Quando a gente olha esses nomes na Bíblia, alguns saltam aos olhos, outros, né, se passam e a gente nem percebe. Mas, por exemplo, Rubens, Simeão, Levi e Judá eram filhos de Lia, né?
E dentre esses 12 filhos de Jacó, tinha uma filha, né? Aonde ela se chama Diná, né? Que significa justiça, o significado do seu nome, e ela foi violentada por Siquém, né? Gênesis capítulo 34. Leia 34 e você vai entender o que foi que aconteceu com essa jovem. E ela é citada na Bíblia. Então, Rubem significa contemple um filho. É o significado do nome de Rubem. Simeão, ouvir. Levi, unir ou juntar. Judá, louvor. E Dina significa justiça. Nós vamos ver que Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. José significa aumentar, dar mais, multiplicar. E de José nasceram 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim. Manassés significa esquecer, que era ele esquecer tudo aquilo que passou com ele, tanto com seus irmãos quanto no Egito. E Efraim significa frutífero. Era os 7 anos que ele passou de fartura e de prosperidade ali no Egito e pôde trazer os seus filhos. E os irmãos lembram que nós já falamos aqui em Josué que Jacó, na sua velhice, ele adotou Manassés e Efraim, por isso que eles recebem a herança. E também um dos filhos de Raquel, Benjamim, filho da minha mão direita. E teve 2 concubinas também que Jacó teve filhos. Uma delas é Bila, onde nasceram Dan, que significa julgar ou juiz, e Naftali, lutar. E também uma outra concubina chamada Zipa, teve Gad e Aser. Então, o que esses nomes significam? Quando você pega esses nomes e você faz um texto com eles, você vai perceber que cada nome tem um significado e ele deságua exatamente filho da mão direita. Quando Jesus foi aos céus, ele sentou aonde? À direita de Deus Pai. Então, Rubens, contemple um filho, ou seja, nós vamos ver isso na pessoa de Cristo Jesus. Simeão é ouvir, a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Levi significa unir, juntar, e a gente vai ver que era uma tribo que não tinha terra, a herança deles vinha do Senhor. Então, quando nós vamos ver Salmo 150, vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Então, nós vamos ver aqui a questão do culto da adoração. Judá significa louvor, amém? Todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Diná, justiça, e nós vamos ver isso em toda a Bíblia, a justiça de Deus sobre os seus filhos. Deus é amor, mas também ele é justo. Dan significa julgar ou juiz. Naftali, lutar. No caso de julgar, nós vamos ver Acã, né? Que Deus julgou não só a causa de Acã, mas muitas causas no Antigo Testamento. Naftali significa lutar, ou seja, o povo de Israel, quando chega na terra de Canaã, ele recebe a terra, mas ele precisa lutar para conquistar, e hoje também não é diferente. Deus, ele derrama bênção sobre nossas vidas, mas nós temos que lutar também por elas. Gad, tropa, sorte, fortuna, ou seja, nós somos um exército do Senhor, amém? E ele está na frente desse grande exército. Aser significa bem-aventurança ou felizes. O Salmo 1 vai falar que o homem feliz é aquele que medita na palavra, né? Então nós vamos ver em toda a Bíblia isso, e é muito interessante. O Salmo 136 vai falar muito das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 vai falar sobre as bem-aventuranças. Isacar, recompensa, pagamento e galardão, amém?
Então, assim como as promessas de Deus chegou nos filhos de Jacó, as promessas de Deus para nós também vai chegar aquele dia e nós vamos receber cada um o seu galardão. Zebulon, ficar, morar, ou seja, a terra prometida, a vivermos eternamente com o Senhor. E Josué, aumentar, dar mais, multiplicar, e é esse o propósito do reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino que se multiplica. E Manassés é esquecer do velho homem, e as coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo novo, aonde o crente ele precisa frutificar. E Benjamim, filho da minha mão direita, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a aliança que Deus fez com o povo de Israel não foi somente com a tribo de Judá, mas com todos os filhos de Jacó. Eu quero ler com os irmãos, antes de falarmos do texto, Salmo 105. Veja aí na sua Bíblia o Salmo 105. Salmo 105, do verso 8 ao verso 11. Salmo 105, do verso 8 ao verso 11. Diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confiou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como guinhão da vossa herança. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver o Salmo 105, falando desta aliança com os pais no Antigo Testamento. Abraão, Isaque, Jacó e também com Israel, dando a eles a terra de Canaã. Então, quando nós vamos estudar a palavra de Deus e ver esses nomes, essas promessas, elas têm um significado importante para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, olha aí na sua Bíblia, e eu quero me deter, do verso 1 ao verso 48, é a questão da geografia. O tema desta noite é o valor da herança. Por que o valor da herança? Porque esses 7 filhos de Jacó não deram valor à herança. Eles levaram basicamente quase 7 anos para poder receber a sua terra. Você lembra quando Deus chamou Josué e disse: Josué, você já é idoso, você já está com a idade avançada e há muito trabalho a se fazer? Amém? Então, Deus, naquele momento Josué tinha 100 anos. Nesse momento aqui do capítulo 19, Josué está com 107 anos. E no final do 24, ele morre com 110 anos. Então, Josué ainda tem 3 anos aí para viver. E essa tribo que chegou na terra de Canaã não teve interesse pela sua terra, pela sua herança. Então, eles ficaram enrolando Josué. E quando nós vimos semana passada, quando Josué faz uma reunião em Siló e arma a tenda da congregação e chama esses filhos, no verso 3, 18:3, Josué dá um puxão de orelhas neles. Diz assim: disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em padecerdes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Então, Josué está exortando esses filhos. Qual é a lição
que nós tiramos aqui sobre a herança? É que nós precisamos também hoje valorizar a nossa herança, ou seja, a herança que Deus nos deu de uma terra prometida também, que vai ser eternamente. E nós vamos perceber biblicamente, irmãos, que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, herdará o quê? A vida eterna. Então a vida cristã, como diz Paulo, é uma carreira, aonde todos os dias nós precisamos levantar e perseverar para não desviarmos para a direita e nem para a esquerda. E dentro do processo da nossa herança, nós temos a responsabilidade também diante de Deus, de perseverar na palavra, de perseverar na oração, de anunciar o evangelho, de amar uns os outros, cuidar uns dos outros. Então, dentro dessa herança, nós, hoje, como eles, também tinham responsabilidades. E nós não podemos deixar de focar a nossa vida cristã. Então, quando chega no final do capítulo 19, nós vamos ver um Josué que precisa ainda conquistar a sua terra e também construir a sua cidade. Então nós vamos ver que aqueles que estão firmes com o Senhor, como Josué e Calebe, são pessoas que vão estar perseverando, mesmo no final da vida, porque eles creem e confiam no Senhor. Então, no versículo 49 diz que acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. É claro que não é os 12 irmãos aqui que estão dando a terra a Josué. Essa terra ela já foi uma promessa de Deus. Ela só vai aqui se cumprir essa promessa na vida de Josué, como se cumpriu na vida de Calebe, como se cumpriu na vida também desses filhos de Jacó. Então, o verso 50, ele vai dizer que deram-lhe segundo o mandamento do Senhor. Então, foi o Senhor que determinou essa terra. Aqui tem uma lição muito importante. Deus, ele já derramou sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas. Isso nós vamos ver biblicamente, como por exemplo Efésios capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2. Essas bênçãos sem medidas. Uma das coisas que nós precisamos é entender essas bênçãos e usufruir delas hoje, aqui neste mundo. Amém? Então, sobre a vida de Josué, mesmo com 107 anos, ele está recebendo a sua bênção e ele está ainda trabalhando por aquilo que Deus deu a ele. Josué não precisaria, mais de terra, de herança, porque ele já está no final da vida. Mas a questão aqui é a confiança de Josué em Deus. Amém? Então, mesmo diante, a gente não pode jogar a toalha, nós precisamos perseverar. Então, deram-lhe segundo o mandamento do Senhor a cidade que pediu, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Ou seja, essa reedificação aqui, ela levou 3 anos. Ou seja, agora, Josué, ao invés de descansar, ele ainda vai ter que trabalhar e reedificar esta cidade. Nesses 3 anos que ele tirou aí, vamos dizer, de férias, ele precisou trabalhar na sua terra. Então, todos os dias, nós precisamos trabalhar e perseverar na nossa herança. Ou seja, a nossa oração, a palavra de Deus. Domingo, eu estou querendo muito que chegue logo domingo, porque o texto de domingo é muito interessante, porque vai falar de um povo chamado Bereanos. E os Bereanos é um povo ímpar no seu tempo.
Alguns perseguiam Paulo e a mensagem do evangelho. Os bereanos, eles vão se debruçar na palavra e vão ver se realmente aquilo que está sendo ensinado é aquilo que está sendo vivido e aquilo que está sendo demonstrado através das escrituras. E nós vamos ver que Josué também tem esse sentimento diante do Senhor por aquilo que Deus prometeu a ele. Nós não vamos ver nesse texto Josué reclamando ou buscando, ou orando sobre a sua herança, como fez Caleb. Ou seja, ele aguardou a sua herança. E nós vamos ver no verso 21, que diz que eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, Eleazar, ele era um dos integrantes da equipe que estava distribuindo a terra na frente do templo para os filhos. E agora ele tem o privilégio de distribuir essa terra, abençoar a vida de Josué aqui como sacerdote. E Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Veja algumas coisas bem interessantes aqui nesse versículo 51. Nós vamos ver que começou com uma equipe e ela termina com esta equipe aonde? Em Siló, que é o centro do cristianismo naquele contexto, na porta do templo, onde era o lugar de adoração, o lugar onde Israel se reunia para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E parece assim que o texto ele termina meio que, de maneira meio... talvez aqui poderia terminar com um grande culto de celebração, né? Com toda a igreja, como foi feito quando Acã pecou, né? E toda a igreja se reuniu. Talvez poderia terminar assim, com um grande culto de ação de graças aqui a Deus por aquilo que, pela herança, né, que Deus deu a eles. Mas termina com a liderança, e essa liderança na igreja, claro que todo o povo ali perante, e eles estão agora abençoando a vida de Josué. Então veja aí no verso 51, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança. Uma das coisas muito interessantes é que não houve briga, né? Você percebe aqui que no início eles decidiram como iria, aliás, decidiram não, Deus decidiu, né, lá com Moisés, como iria dividir por sorte. Nós já estudamos sobre isso, e em todo o processo não teve briga, né? Por exemplo, Dan recebeu o maior número de terra, e você vai ver aqui alguns irmãos, né, de Judá, tomando posse de umas terras que eles nem conseguiram alcançar, e eles vão tomar posse dentro da tribo de Judá, porque a terra era muito grande. Então, Josué aqui, nós vamos perceber em todo o contexto que não houve nenhuma discussão. Por que não houve? Primeiro que a terra não era deles, era herança, né? Como é que eles vão reivindicar algo que nem é deles, foi recebida por Deus? Então, com relação a isso, às vezes eu penso, Senhor, eu quero só um cantinho lá na terra prometida, né? Só, não precisa as mansões celestiais, rua de ouro, rua de prata, né? Cristais, enfim. Mas eu creio que um cantinho lá já é suficiente para nós estarmos diante e eternamente na presença do Senhor. Então é muito interessante porque o povo aqui, eles respeitam. Aqui nós vamos ver uma lição muito importante sobre o respeito da liderança. Isso é fundamental, porque quando acaba o respeito, não dá mais para caminhar. Não é verdade? Nós vamos ver muito isso a partir do livro dos Juízes, que vai começar a partir de Josué, o livro dos Juízes, os 13 juízes, né, que Deus vai levantar sobre o povo, e aonde esses juízes, todos os 13, pecaram diante do Senhor, ou seja, quebraram, né, a confiança, o culto diante do Senhor, e nós vamos ver essas questões. Então,
nós vamos ver que essa liderança foi uma liderança que começou o trabalho, terminou o trabalho de maneira honrada. Amém? Então veja aí, Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança pelas tribos dos filhos de Israel, ou seja, o cumprimento da promessa de Deus. Eles fizeram como Deus mandou. Então, aqui é uma outra lição para nós. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus determinou para nossas vidas. Deus nos chamou para servirmos. Deus nos chamou para adorarmos. Deus nos chamou para sermos um só povo dele. E assim também o povo de Israel fez até aqui. Veja uma outra lição importante. Em Siló, nós já vimos que Siló era o centro do cristianismo naquele contexto, aonde foi feito o templo. Por mais de 500 anos esse templo ficou ali, né, até vir as guerras, e era um local de adoração, um local de culto, um local onde o povo de Israel passou muito tempo, e como eles foram infiéis a Deus, porque não tiraram, né, Deus cumpriu a promessa, distribuiu a terra, eles tomaram posse, mas eles desobedeceram a Deus porque não tiraram os cananeus, os heveus, os filisteus da sua terra. E em Juízes, se você ler Juízes, você vai ver que esses povos deram bastante trabalho para o povo de Israel, aonde eles se envolveram com esses povos, com os seus deuses, com os seus cultos e rituais, e pecaram diante do Senhor. Então, perderam o centro de adoração, que era Siló, e nós não podemos também perder o centro do nosso cristianismo, que é a palavra de Deus, sermos direcionados pelo Espírito Santo. Então, em Siló, perante o Senhor, ou seja, aqui nós vamos ver a onipresença de Deus. Não é que Deus está no meio do povo, mas é o povo que está diante do Senhor. Amém? Então, eles encerram essa promessa diante do Senhor no templo, com uma grande celebração à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Então, a missão de Josué, ela se cumpre aqui a partir do capítulo 20 até o 24. Vão passar 3 anos e nós vamos ver a partir da quarta-feira, onde eles estabelecem-se as cidades de refúgio. E essas cidades são muito interessantes. Leia esse capítulo, que aqui acaba aquela questão da genealogia, né, da distribuição de terra, geografia, os nomes difíceis, mas o capítulo 20 ele é muito interessante para nós. E o capítulo 21 vai falar sobre as cidades dos levitas. Aí você vai perguntar, mas os levitas não tinham terra, mas eles precisavam morar em algum lugar, eles tinham bois, né? Eles precisavam cuidar dos seus animais. Então, tem algumas cidades aqui para os levitas. E o capítulo 22, Josué abençoa e manda a casa as tribos e meia. E no capítulo 23, Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor, ou seja, ele vai fechando agora o seu livro com um grande culto de celebração e focando na palavra do Senhor, como o capítulo 1, focando na palavra do Senhor, medita nela dia e noite. Amém? Fica aqui este capítulo para a nossa meditação, a conclusão da terra e das promessas do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós te agradecemos, pois o Senhor é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus, Pai amado, que está observando todas as coisas e nós estamos diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, aumenta-nos a fé. A tua palavra diz: se precisar de fé, clama e eu te darei fé. Então, nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor renove a nossa fé, que a tua palavra não esteja somente na nossa mente, mas que o nosso coração venha arder pela tua palavra e também por implantar o teu reino no coração daqueles que ainda não te conhecem.
Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoe cada irmão aqui presente, que a tua mão potente e poderosa esteja sobre a vida de cada um. Assim, Pai amado, nos levando em paz em nossos lares nesta noite, nos dando ainda uma semana na tua presença. Também te peço a tua bênção sobre os irmãos que estão em seus lares, que o Senhor restaure aqueles que estão enfermos, que o Senhor abençoe, Pai amado, a vida de cada um que está trabalhando, que está se expondo, Pai amado, nas ruas, nos supermercados, no seu trabalho, atendendo clientes, visitando pessoas, que o Senhor livre, Pai amado, dessa enfermidade. E que o Senhor venha guardar e abençoar cada um. No nome de Jesus Cristo, Pai amado, que o Senhor nos leve em paz em nossos lares e nos dê uma noite na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero, podemos assentar, eu quero hoje lançar, eu vou pedir que o Mateus coloque aqui, hoje nós vamos, 1º de julho, né? Hoje nós estamos começando o segundo semestre do ano de 2020 e desejamos que esse segundo semestre seja sem pandemia, né? Tomara que essa pandemia vá logo embora e que a gente tenha um segundo semestre próspero, né? E de crescimento também. E para isso nós estamos lançando hoje a campanha do piso da PIB. Então o irmão Mateus fez um gráfico e nós vamos lançar esse gráfico no grupo da igreja e também no Facebook da igreja, e assim nós vamos divulgar. Então, essa campanha começa agora no mês de julho. Então você vai ver ali 4 bandeirinhas. Então no mês de julho, no mês de agosto, setembro e outubro. E quando for na primeira quinzena de novembro, nós vamos colocar o piso da igreja para comemorarmos o 32º ano desta instituição, dessa agência de Deus aqui em Repartimento. Então nós vamos lançar no grupo e você pode, durante esses 4 meses, a cada mês, dar um presente para a sua igreja, dar um presente para a PIB, para o templo, para a gente colocar o piso e celebrarmos essa vitória em novembro. Então nós temos aí uma caminhada até lá e eu convoco você para abraçar esse projeto da igreja, para que a gente nesse segundo semestre venhamos colocar este piso. E eu creio claramente que Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe dar condições para você abençoar esta igreja. Então nós vamos lançar no grupo este desafio para a igreja. E no decorrer nós vamos estar falando mais. Assim que Deus nos abençoe grandemente e que possamos ter uma noite abençoada. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Desta igreja, levantemos sem temor.